Bom, o tratamento inicial, para quem não tem nem até os 40 ou 40 e poucos, não teve nenhuma dificuldade para longe, não usava óculos até então, é só usar o que a gente chama de óculos de leitura, que são aqueles até algumas pessoas não gostam, aqueles meio óculos ou considerados óculos de vovó, muitas mulheres não gostam. Então, eu botar o óculos de leitura. Quem já tinha óculos, usava óculos previamente, a solução, melhor solução, é usar o óculos multifocal. O óculos multifocal é aquele que corrige a dificuldade para perto, previamente, a miopia, hipermetropia ou astigmatismo e a presbiopia. Não existe uma divisão, a lente é inteira. Ao contrário daqueles óculos mais antigos, os bifocais, em que existia uma janelinha na parte inferior do óculos. Hoje em dia está bem menos uso esses óculos. Essa é a parte de óculos. Existem também lentes de contato. Existem 2 mecanismos de lente de contato que podem ser usados. Um é chamado a lente de contato multifocal, em que nos 2 olhos se usa lente de contato, cada olho multifocal. O outro mecanismo é uma lente de contato chamada um mecanismo monovisão, em que um olho se coloca uma lente para enxergar de longe e no outro olho uma lente para enxergar de perto. E o cérebro une as imagens. Muitos pacientes, quando eu explico que nós vamos fazer um teste assim, eles dizem, mas será que eu não vou ficar assim? Será que eu não vou estranhar? Eu disse, não, o cérebro tem a capacidade de fazer a fusão dessas imagens e a pessoa nem nota que um olho só está calibrado para longe e um calibrado para perto. Então, essa é a monovisão ou báscula. Em relação à cirurgia, existem técnicas que são bem modernas, que tratam, na verdade, a monovisão. Pode ser feito a laser, deixar um olho enxergando para perto e um olho enxergando para longe, da mesma maneira que a lente. E a cirurgia mais moderna... Simples? É simples a cirurgia ou... Para o paciente é simples, para o médico é sempre mais complicadinho, é mais complexo. Mas para o paciente não dói nada, é uma cirurgia que o pós-operatório até não é dolorido, tem que ter alguns cuidados, usar colírios antibióticos, anti-inflamatórios, lubrificantes. É uma cirurgia a laser como aquela de correção de miopia. Só que um olho fica corrigido para perto e um olho fica corrigido para longe. E a outra técnica cirúrgica, que é a mais moderna de todas, que chegou há muito pouco tempo no Brasil, na verdade, esse ano começou a ser feita, o último lançamento é o implante de uma lente dentro da córnea de um olho só, uma lente para perto. Só que não é qualquer paciente, existem regras. O paciente não pode ter grau para longe. Ele tem que ser 0 para longe e se coloca em um olho apenas a lente para perto. É uma espécie também de monovisão. A desvantagem dessa técnica é que, com o passar do tempo, essa lente vai ficando fraca e precisa ser trocada. Precisa ser feita uma nova cirurgia dali a alguns anos para retirar essa lente e colocar uma lente mais forte. Doutor, e para quem opta pelo óculos, né? A pessoa não está acostumada nunca com os óculos na vida, se vê com necessidade de usar aos 40 anos, a gente sabe que tem uma variedade de ofertas aí e nos camelôs a gente encontra por um preço super barato. E a gente sabe que quem não está acostumado a usar óculos também perde o óculos com muita frequência, né? Meu Deus, cadê meu óculos? Onde é que está o óculos? Onde é que eu coloquei? E muitas vezes as pessoas têm mais de um óculos, compram em camelô. Tem algum perigo de comprar um óculos para vista cansada num local desses? Tem, a gente não recomenda realmente porque a qualidade da lente não é boa e o principal, cada pessoa tem uma distância interpupilar. A pupila é essa bolinha preta que nós temos, a íris é o colorido do olho e a pupila é a bolinha preta no centro da íris. Ao fazermos um óculos numa ótica, o ótico, o funcionário da ótica, ele usa um aparelho chamado pupilômetro para medir individualmente naquela pessoa a distância entre as pupilas. Cada um tem uma distância própria. A minha, por exemplo, é 66 milímetros. A tua pode ser diferente. Isso é o que vai nos dar a convergência e a distância em que nós vamos fazer o foco. O óculos vai ser feito, a minha lente vai ser fabricada para essa distância de pupilas, para me dar um conforto a eu fazer a convergência para a leitura. Num óculos pronto de camelô, pego uma média de distância padrão da população, X, e
todos os óculos são fabricados com aquela distância pupilar. Se a minha for maior ou menor, eu No posso... momento eu nem noto. Não. Certamente eu sinto ali um conforto. Mas ao longo do tempo, isso pode ser que dê a coincidência de ser 1 milímetro ou calhar com aquela distância ser a mesma, que foi pega pela média da população, mas se o paciente tem 3, 4 milímetros de diferença dessa distância nasopupilar, isso influencia bastante no conforto visual para a leitura. Além disso, a qualidade, as aberrações ópticas que existem no material, que na verdade não é um vidro, trata-se de um plástico, um polímero. Esses polímeros têm grandes qualidades. Quanto mais a indústria óptica foi evoluindo, melhor foi sendo a qualidade dessas lentes. Elas distorcem menos a luz, causam menos aberrações, que nós chamamos, o que realmente não tem nessas lentes de camelô. Usando esses óculos de camelô, eu posso aumentar o meu grau com mais rapidez, por exemplo? Não, aumentar não aumentaria, só causa menos conforto visual na leitura. Pode dar mais cansaço, a pessoa não se sente confortável ao ler. Para encerrar, então, o nosso bate-papo de hoje, primeiro sintoma de vista cansada, estou lendo um livro ali, já não consigo, vou esticando meu braço aqui, procurar um oftalmologista. Procurar um oftalmologista, porque não só a vista cansada ou a presbiopia é uma coisa importante, mas outras doenças também são diagnosticadas na consulta oftalmológica, como o glaucoma, que é uma doença que afeta o nervo óptico e que não dá sintoma absolutamente nenhum. E, infelizmente, o glaucoma, quando não tratado, ele leva à cegueira. Então, uma única maneira do paciente descobrir que tem glaucoma é consultando com um oftalmologista, dilatando a pupila, examinando o fundo do olho e o nervo óptico. Por isso que a gente evita ao máximo que o paciente compre esses óculos por si, precisa fazer uma consulta para examinar a pressão dos olhos, o fundo do olho e fazer um exame oftalmológico completo. O óculos é um complemento a esse exame. Tem vários outros itens que são examinados na consulta. Com certeza. E após os 40 anos, precisa, né? A gente sempre precisa visitar o oftalmologista, mas após os 40 anos ainda muito mais, porque além da presbiopia tem a catarata, que ninguém vai escapar também. A catarata também, o envelhecimento natural do cristalino, essa acontece um pouquinho mais tarde, começa depois dos 60. E todo mundo, mais cedo ou mais tarde, vai fazer uma cirurgia de catarata e é uma outra maneira de tratar a presbiopia, mas aí mais tarde, depois dos 60, tirando a catarata e colocando no lugar uma lente multifocal, mas aí dentro do olho. É uma outra maneira também de não usar óculos. Com certeza, mas aí a pessoa já está com mais idade. Aí já está com mais idade, no mínimo depois de 60, que é quando a catarata começa com 60. E a gente diz vai amadurecendo, porque ela vai ficando opaca, vai ficando esbranquiçada. Com certeza, doutora, obrigada pela presença aqui, pelos esclarecimentos sobre a questão da vista cansada, a presbiopia. Bem, agora uma notícia do Diário de Canoas. É impossível passar indiferente à infinidade de orquídeas expostas no segundo piso do conjunto comercial de Canoas. Além de encher os olhos, também traz aromas inusitados, como o de chocolate de coco. São mais de 100 espécies e a feira fica aberta até sábado, das 9 horas da manhã até as 7 horas da noite. Essa e outras notícias do dia são destaque no Diário de Canoas dessa quinta-feira, ou você pode acessar o site também do jornal, que é o diariodecanoas.com.br. Acessa lá, diariodecanoas.com.br. Bem, eu vou para o intervalo e volto conversando com um bairrista. Fica aqui comigo.